Bom, está conosco o convidado de hoje, que vai abrilhantar o 90 Minutos, que é o professor Paulo Rabelo de Castro, grande cabeça, grande economista, um homem lá da Escola de Chicago, foi presidente do BNDES. Professor Paulo Rabelo, bom dia, bem-vindo. Olá, Diego. Olá, César. Olá. Estava ouvindo com muito prazer as considerações de ambos os ouvintes da Band. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Band. Prazer muito grande estar com vocês nesta manhã. Todo nosso, professor. O senhor está em Petrópolis, no Rio de Janeiro? Eu estou em Petrópolis, numa espécie assim de confinamento verde, o que me coloca numa condição muito privilegiada, porque eu tenho uma espécie assim de lá fora da minha casa, portanto posso ir lá fora. E nesse sentido compartilho a noção de que para a grande maioria dos brasileiros essa não é a situação. E, portanto, nós não podemos ficar, os poucos que têm o privilégio de ter uma condição econômica, social, ou até por circunstância, como é o meu caso, um quintal, um jardim, um lugar onde possa se ventilar, que a condição de isolamento absoluto possa prevalecer para todos os brasileiros. Nós precisamos urgentemente encontrar meios de estabelecer regras mais realistas e, dentro desse realismo, mantendo o distanciamento e as proteções necessárias para a gente poder ir convivendo com esse vírus que vai ficar conosco meio que endemicamente, depois que passar o surto pandêmico, ainda por um bom tempo. Portanto, é esse o planejamento que ainda estamos para ver acontecer. Tem muita coisa sendo dita, você falou mesmo sobre as observações aí do ministro da Saúde, etc. e tal, mas muita conversa só. Nós precisamos, como governantes, não é o meu caso nesse momento, mas vejo que o governo tem que governar. O governo ele não pode ficar só fazendo bonito nas mídias sociais, nem simplesmente conversando. É preciso estabelecer regras claras. Professor, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Nós temos vários temas, vai longe essa nossa conversa, é sempre prazeroso lhe ouvir, mas a pergunta inicial que eu lhe faço é a seguinte: como é que o senhor acha, como um observador atento que é, como um estudioso que é, como uma figura renomada internacionalmente na área econômica, e o senhor inclusive foi candidato nas últimas eleições, entrou na política, né, na chapa do Álvaro Dias. Como é que o senhor está vendo o gerenciamento da crise por parte tanto do governo federal, mas eu não quero só ficar no governo federal, eu quero que o senhor analise também o que governadores e prefeitos estão fazendo. Qual é a sua visão, professor Paulo Rabelo de Castro? É difícil estabelecer um padrão para dar nota, e a gente que é professor gosta de dar nota, né, ou alguma avaliação consequente à sua pergunta, mas que não se aplica no caso Brasil. E por quê? Porque o Brasil, como entidade de controle, é uma entidade grande demais. Há muitos Brasis dentro do Brasil. Há 5 macro-regiões. Eu estou falando agora como não presidente do BNDES, ex-presidente, com muito orgulho, com muito gosto, do IBGE, onde lá aprendi muita coisa ao dirigir um órgão extraordinário como esse, que nós temos, na realidade, muitos Brasis, e acho que dentro desse padrão de discussão, o próprio IBGE traz um conceito, Diego, de regiões de influência de cidades, como o Brasil repartido em 500 e poucas pequenas regiões de cerca de, em média, de 100 quilômetros de distância em torno de um eixo central, que seria uma cidade de maior importância naquela micro-região, e que seria
por assim dizer, uma base de controle mais efetivo para realizarmos, por exemplo, numa crise pandêmica como essa, controles não só de isolamento, mas de evolução da pandemia nessas regiões mais passíveis de controle. O IBGE dispõe desses dados. Eu não sei até que ponto, por exemplo, um conceito como dessas regiões de influência, cujo acrônimo é REGIC, Região de Influência de Cidades. E, portanto, vemos, quando você fala em governo, como é que os governos estão indo, eu separaria esse governo que está aí permanentemente e que, graças a ele, nós, mal ou bem, temos respostas de um IBGE, temos respostas de um BNDES, tão mal falado, mas uma entidade importantíssima e que está sendo muito mal utilizada, por exemplo, na área da concessão de crédito emergencial para pequenas e médias empresas. Temos uma Fiocruz que se destaca no campo da pesquisa, né? Temos o Banco Central, que ainda estamos pagando para ver como é que ele vai entrar para finalmente quebrar a estrutura oligopolizada dos bancos, que neste momento, e até entendo como alguém que respeita as regras do setor privado, que eles estejam querendo tirar vantagem desse processo, mas é a mesma coisa que tirar vantagem de um morto num leito de hospital, ou de um moribundo num leito de hospital. Então, nessa hora, é a função do setor público, no caso do Banco Central, conversar sério com os bancos de forma a utilizar os recolhimentos compulsórios, que são recursos ociosos que o sistema financeiro já tem depositado lá, como se fosse uma grande reserva, uma reserva de caixa, como se fosse uma caixa d'água de dinheiro, para, nesse momento, soltar e irrigar diretamente o pé de cada plantinha empresarial. E precisa, então, portanto, de uma jardinagem financeira adequada, que não está ocorrendo nesse momento. Então, onde é que o governo está se destacando? Ele está destacando nessas medidas de controle, vamos dizer, logístico. Bloqueios, verificação de uso de máscaras, a interrupção do excesso de aglomeração. Óbvio que estamos descobrindo uma coisa interessantíssima, que é quando se quer fazer investimentos emergenciais, por exemplo, em hospitais, mesmo que sejam estruturados como de campanha, a gente consegue fazer isso em proporções, em velocidade quase chinesa, e, portanto, não se justifica que o Brasil tenha endemicamente situações de falta de infraestrutura nos mais diversos campos, que nós estamos mostrando hoje para o Brasil que, quando o Brasil quer, ele faz isso acontecer. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver certos desenvolvimentos, o que eu diria surpreendente, e o mais surpreendente de todos, aí lá vai um grande elogio, um abraço, embora de longe, muito carinhoso para todos os agentes de saúde do Brasil, saúde pública, tão mal falada também, tão espezinhada, e que nesta hora estão dando um exemplo, uma demonstração de humanidade, de coragem, de solidariedade, de cristianismo, que é extraordinário. Médicos, enfermeiros, cuidadores, atendentes, pessoal administrativo. E, portanto, esse, por exemplo, é um sistema que, a partir daí, nós não devíamos deixar como está, devíamos aproveitar essa guerra bem guerreada e daí partir para redefinir um sistema SUS ainda mais eficiente, etc. Aí nós não vemos de novo o governo atuando. Enfim, resumo, você me provocou uma pergunta gerencial muito ampla, eu diria que onde eu mais gostaria de ver o governo federal, inclusive os estaduais, melhor atuando, demonstrando que a topada vai ajudar a caminhar. E a partir desse desafio que a pandemia, no fundo, e esse vírus, ele é, no fundo, um grande desafio para os brasileiros como um todo, como nós vamos nos reorganizar como economia e como sociedade para fazer do limão a limonada e sair melhor do que entramos dessa crise. É fundamental nas crises humanas que a gente saia melhor do que entrou.
É esse dever de casa que o Papai do Céu nos coloca na vida para vencer. Desafios que nos fazem ficar melhor. Eu nunca vi desafio que nos faz ficar piores. Se for para isso, então é melhor da gente desistir de representar a humanidade. A humanidade, ela cresce na crise. E, portanto, é preciso mostrar, e aí é tarefa de governo. O governo tem que governar. Não sou eu nem você, que vamos, César, que podemos aqui comentar algumas ideias, alguns caminhos. Eu mesmo, semana retrasada, colocando nossa consultoria, todo um programa de retomada consciente da economia. Por quê? Foi uma tentativa meio que de provocar as pessoas que lerão esse programa de retomada o conceito fundamental que está por trás dele, ou seja, gerenciar a crise é também transformar a crise em oportunidade e fazer o Brasil sair jogando muito mais bola do que jogava antes, porque é preciso que a gente mostre ano que vem que nós vamos, de certa forma, compensar tudo que estamos perdendo hoje em matéria econômica. Professor, dentro dessa linha, em 2014, o senhor lançou uma publicação, uma leitura obrigatória, que é o Mito do Governo Grátis. E ali, pois é, um livro ainda citado. Obrigado, Sérgio. E ali se tinha lições sobre... Baita livro. Fantástico, uma leitura obrigatória. E ali tinha lições de países e uma leitura de muitas situações, de exemplo e história. Exatamente. Muito bem lembrado, César. Como prever e como imaginar o futuro diante de algo que jamais a gente imaginou que pudesse acontecer? Eu acho que isso, ao mesmo tempo, é uma coisa que nos parece de imediato um pouco aterrorizante. Você vê um monstro que nunca foi visto antes. Sim. Dá a impressão um pouco das grandes navegações, né? Onde muitos navegadores achavam até que a Terra ainda era plana. Bom, se bem que parece que tem umas pessoas que estão agora retornando a esse conceito da Terra plana. Mas, naquele momento, era uma real desconfiança de que na borda do mundo havia as naus iam cair, né, no espaço sideral. E não era pouco o receio dos navegadores encontrarem monstros do mar, etc. O desconhecido nos aterroriza, mas é isso que mobiliza o ser humano. Então é função das mentes mais privilegiadas, as pessoas que no Brasil estudaram, tiveram o privilégio, e esse privilégio gera responsabilidade, repito, gera responsabilidade. Não é só ficar em casa coçando o saco. O termo, a expressão é essa. Todos os que têm alguma coisa para dar intelectualmente ou para oferecer têm que se mobilizar para encontrar meios, caminhos, como estamos fazendo agora, debatendo, trocando ideias. Neste livro, O Mito do Governo Grátis, o que eu procurei fazer? Revisitar as histórias de 13 países diferentes que, em momentos de grande crise econômica e financeira, alguns por uns motivos, outros por outros, mas que em momentos de crise deram respostas à crise. Nem todas as respostas eram boas, de forma que eu dividi o livro mais ou menos em 7 respostas que deram certo e 6 que não deram. Uma delas, a nossa querida e vizinha irmã argentina, que continua dando respostas erradas. Também tem esses casos. E isso é que revela as diferenças de situação das sociedades humanas. Alguns grupos sociais conseguem se organizar para fazer do limão a limonada. Eu gostaria que o Brasil, na prática, e te agradeço a menção, porque o livro diz, em momentos de virada, e nós estamos no chamado turning point em inglês, o momento de virada. E um momento de virada é uma coisa preciosa na vida de todos nós, seja como família, como empresas que estão às vezes em crise e aí dão a virada, porque gera superação ou a possibilidade da gente ficar melhor. E eu estou achando que o Brasil pode melhorar muito se houver esse engrandecimento do desafio que nós vivemos nesse momento. Daí a ideia de que esse livro ele continua sendo útil, porque ele conta como líderes às vezes são importantes.
a compreensão por parte dos liderados é essencial, uma união nacional de vontades, ao invés de ficarmos aí sem tom de crítica, mas criticando sim essa picuinha de governadores com presidente com não sei o quê. Nada disso engrandece esse momento. Sim. Tudo isso empobrece o nosso momento. Diminui a discussão, não é, professor? Claro, não é, porque nos toma energia para discutir politicamente a cloroquina. Isso para mim é uma coisa incompreensível, porque como em políticas econômicas, algumas políticas econômicas são meio que experimentais, deram certo em alguns lugares. Então, o que fazem os especialistas? Usam aquela política econômica com os devidos cuidados e vão experimentando. É o caso da cloroquina. Ninguém vai poder usar indiscriminadamente isso, e é preciso ter um especialista para usar em cada caso. E precisa usar sim. Qual a discussão em torno disso? Por que politizar essa questão? E, no entanto, nós temos um verdadeiro fla-flu, um Grêmio internacional fora de hora e de lugar em torno de um remédio. É verdade. Mas, enfim, verdade. É isso aí. Professor, a pergunta... Deixa eu lhe perguntar o seguinte sobre... Estou vendo o número aqui nos Estados Unidos é realmente devastador. Os Estados Unidos já tem o maior número de mortes do planeta. Nós batemos a casa de 22 mil óbitos, segundo a Johns Hopkins. Agora já há uma discussão dentro do próprio governo americano e fora. Alguns setores criticam o presidente Trump porque dizem que ele demorou para evitar a primeira onda. O senhor deve estar acompanhando isso. Que ele foi informado em janeiro e que ele deveria ter tomado atitude, mas não. Ele, inclusive, no início de março, ele até relativizava o vírus. Depois ele mudou. Agora, ele já está querendo dividir esta responsabilidade por, quem sabe, ter demorado 1 ou 2 semanas, e isso faz toda a diferença. Nós estamos aqui de novo com 557 mil casos confirmados e 22.116 mortes. Ele está querendo dividir com os seus cientistas na seguinte linha. Olha, eu fiz de acordo com o que me informaram, então daqui a pouco me informaram errado. É nessa linha, assim. Eu lhe pergunto, porque neste momento tem muita gente questionando a ciência, né? Tem muita gente questionando, mas se o Anthony Fauci lá disse, por que tem que ser regra? Se a maior parte dos especialistas que eu vejo, a grande maioria, diz o seguinte: neste momento não há outra medida a fazer eficaz que não seja o distanciamento social. É como você corta a cadeia de transmissão. É esta medida que se tem. A questão é o tamanho, a dose. O próprio Trump já disse isso, o presidente brasileiro já disse isso. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Também a dose muito forte vai matar o paciente de outros problemas. Claro. Eu quero lhe entender, quero lhe ouvir a esse respeito. O que o Brasil está fazendo está correto, na sua opinião, professor? Nós já estamos aí, nós vamos para praticamente 1 mês de isolamento, em maior ou menor grau, mas a gente já nota que há um relaxamento e a coisa... Tem gente fazendo carreata, aliás, tem uma imagem circulando aí horrorosa. Eu até nem sei se isto é verdade, estão dizendo que é verdade. Diz que na Avenida Paulista os caras cantavam uma musiquinha segurando um caixão, assim, dando risada. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acho isso de um mau gosto nesse momento. Mas o senhor sabe como são as coisas, né? Um país livre, democrático, dá de tudo. A gente sabe que dá de tudo. Mas a sua visão sobre a maneira como estamos gerenciando o problema do ponto de vista da saúde? Bom, o tema é amplíssimo. Vou tentar ser tão lógico quanto sucinto para dizer para você que, em primeiro lugar, você mencionou Trump, meio que
sugerindo ou mal sugerindo que a gente tivesse por aqui uma edição local do Trump também, de alguma forma relativizando os cuidados necessários mal comparando, né? Mal comparando. Pois bem, eu diria que nesse momento nós também, tal como a politização da cloroquina, não devemos exagerar o julgamento de políticos, porque este não é um momento político, é um momento de união nacional em torno de uma outra coisa chamada guerra ao vírus. Nós estamos numa situação de guerra. Só que o inimigo é invisível, ele mora dentro de nós, é uma guerra estranha, nova, própria do século XXI, planetária, e, portanto, tem uma situação muito sui generis, porque ela, inclusive, nos traz a necessidade de imobilizar a economia, gerando um choque negativo que vem tanto do lado da produção, que os economistas chamam o lado da oferta das mercadorias e serviços, que minguam. Felizmente, o Brasil está com uma produção ainda rural e de alimentos, de gêneros de primeira necessidade, que flui bem, então temos assim, uma sensação de desabastecimento, mas isso pode vir a se agravar na extensão dessa imobilização e, portanto, e também uma crise tão séria quanto de demanda, quer dizer, pessoas que deixam de ter recursos, receita, remuneração, salário, pagamento para ir às compras. E como naquela história do sujeito que já não pagou o fulano na cidadezinha, e aí, como ele não pagou o hotel não pagou o fornecedor, o fornecedor não pôde pagar a farmácia, e assim por diante, e de repente a cidade toda entrou em dificuldade financeira por causa de um calote inicial. Não é? É óbvio que isso é um exagero, mas só para mostrar o circuito do impacto de uma diminuição da demanda, nós temos, neste caso, nesta guerra, juntos o efeito da oferta negativo e o efeito da demanda negativo. Portanto, alto lá, nós temos que analisar a questão médica junto e em consórcio com a questão econômica, colocando o primeiro ataque com total prioridade ao aspecto médico e procurando extrair o máximo de imobilização no mínimo prazo possível para obter um rápido achatamento da curva de morbidade, tanto de novos casos de infectados quanto principalmente da tragédia dos óbitos, e em seguida reponderar isto, e aí vou repetir, na minha opinião, não estou no governo, mas eu imediatamente, quase que, vamos dizer assim, desaconselharia as redes de televisão, nós ficarmos repetindo os números do Brasil. O Brasil, repito, não existe do ponto de vista da estatística, é uma péssima mentira. Porque ao mesmo tempo que nas cidades que começaram o surto mais rapidamente, mais antecedentemente, que já o estão controlando, não conseguem mostrar que estão já com uma queda de óbitos assim. Por outro lado, outras cidades a milhares de quilômetros de distância, vou citar os casos, por exemplo, citar o que está nos jornais, Manaus, Fortaleza, alguns outros centros onde infelizmente estamos tendo picos. Quando nós somamos essas estatísticas, e olha que eu sou alguém que liderou o grupo de estatística no IBGE, a estatística pode ser uma mentira quando a gente junta desiguais numa mesma estatística e tentamos fazer sentido nela. O número de mortes está aumentando ou diminuindo? Em algumas regiões do Brasil pode estar num pico, exigindo ali uma rigidez absoluta, em outros casos nós podemos já estar com flexibilização. Portanto, eu já faria uma redivisão do Brasil em áreas de controle, usaria, quem sabe, essas regiões de influência de cidades. É essa parte que eu não vejo acontecer com a velocidade suficiente. É como se o Brasil não tivesse um núcleo central pensante. Ele tem lá o Ministério da Saúde, que todo dia chega lá às 5 horas da tarde, alguém dá uma entrevista, mas isso não dá a impressão de que
nós temos um núcleo, uma sala de operações. A gente lembra muito da Segunda Grande Guerra, Churchill de um lado na sua sala de operação com seus generais, o Hitler também com a sala de operações dele, lá o agente-geral da maldade, não é? Aparece nos filmes, né? Por quê? Porque é preciso essa sala de comando. E onde é que está a nossa sala de comando? Ontem mesmo, se não me engano, o ministro, só vi flash da entrevista muito, excessivamente longa dele, um lero muito grande, e ali ele dizia que ele vai ter que conversar com a economia. Vai ter que? Já devia estar conversando, e o ministro da Economia devia estar já muito mais, vamos dizer, proeminente, não para ficar falando também, como gosta de falar muito, mas para trazer as informações e trazer principalmente as orientações, quando não os comandos. A economia de guerra exige comando. E não é conversa fiada só de recomendação, não. Por exemplo, se a gente quer relaxar daqui a pouco, daqui a 15 dias, em algumas regiões, a mobilidade, o uso de máscara devia ser absolutamente obrigatório. Saiu na rua, máscara. Se não tem máscara, R$500 de multa ou recolhimento à delegacia. Num instante a gente ia ficar chinês. Assim como hoje é raríssimo a gente ver alguém andando sem cinto de segurança. Por quê? Porque além de obrigatório, se tornou algo convencional. Professora, né? Sim. Diga-me. Professor, eu tenho visto alguns amigos liberais nossos, eu sei que o senhor é um liberal. Sim, mas todo liberalismo tem comando também. Pode. Como é que é? Claro, é porque muita gente acha, tem gente que acha que liberalismo é a Bangu, é anarquia. Cada um por si. Não, é anarquia, anarquia. Explica aí para os nossos ouvintes o conceito grego de anarquia. É outra coisa, não é um governo liberal. Né? O senhor, então é importante. O senhor acha que o Estado pode, em alguns casos até deve, agir com coerção, é isso? Deve. A coerção, o Estado a primeira coisa que o liberalismo levanta como pressuposto básico de funcionarem bem os mercados são as instituições. E as instituições só existem porque existe o direito que construiu a noção de Estado, a noção de Constituição da República, de leis, etc. E que são as leis? As leis são comandos que só existem como comandos porque há a palavra-chave chamada coerção. Se não houvesse coerção, não seria lei, seria sugestão, conselho. Conselho é o que o pai dá para o filho carinhosamente. Se o filho não quiser, ele aí vai ter paciência explicar de novo. Mas, em último caso, ele tem que usar coerção também. Eu sou daqueles que usavam em casa. Meus filhos aí estão crescidos, bem criados. Rarissimamente usei a coerção, mas ela existia sempre como uma possibilidade, porque quem comanda não pode abdicar da coerção para não usá-la, mas precisa. Uhum. E isso não tem nada a ver com ser mais ou menos liberal. O mais ou menos liberal é acreditar em quê? E eu sei que você também acredita piamente. O ser humano, o indivíduo, prevalece sobre tudo. Porque ele, ser humano, ele é a luz do mundo, ele é a expressão, para quem é, inclusive, cristão, do próprio Deus. E, portanto, ele é um ser maravilhoso que nós não devemos subutilizar na sua capacidade de julgar, na sua capacidade de fazer, de criar. Então, tudo que o indivíduo puder fazer e autorresolver é melhor. E eu acho que estamos usando pouco, inclusive, os indivíduos. Fique em casa. Fique em casa para fazer o quê? Por exemplo, ensino à distância. É incrível. Eu já vi setores, vamos dizer, estatais da área de ensino escrevendo, Diego, neste momento, contra o ensino à distância, dizendo o ensino à distância na área universitária. Ele pode ser prejudicial porque ele prescinde do convívio social. Olha, meu Deus do céu, quer dizer, são pessoas completamente antediluvianas, que querem manter o sistema parado como
como se estivessem esperando pelo pior, ao invés de descobrirmos com criatividade o que a sociedade pode fazer. Então, é uma outra cloroquina, não há conflito entre impor as ordens e, ao mesmo tempo, esperar que cada um faça a sua parte, de modo muito liberal. Muito bem. Eu acho que não há conflito algum. E isso é que faz uma sociedade ficar grande. Hoje, nós vemos o governo que não governa, sem dúvida, comandos que não são dados, comandos que são conflituados, um comanda, o outro descomanda. Isso é uma esculhambação. E, ao mesmo tempo, o público fica atarantado, porque ao invés de dizer, olha, cada brasileiro que puder, faça a sua própria máscara. A fabricação de uma máscara é assim, assim, assim. E aí um governo estadual, uma prefeitura, vamos estabelecer com as costureiras que estão paradas, os costureiros, pode ser homem, pode ser mulher, a gente usa costureiras. Quem quer que tenha um jeitinho e vamos fazer máscaras caseiras, vamos fazer aventais caseiros. Eu, recentemente questionado aqui no Rio de Janeiro, o que você diria para o prefeito ou governador? Por exemplo, esse coronavírus, definitivamente, eu acho ele simpático sobre um aspecto. Deixa eu agora polemizar o coronavírus. Ele pega mais gente da minha faixa de idade. E eu fico satisfeito com isso, porque é da natureza humana que os mais velhos vão primeiro. E que, pelo amor de Deus, o corona não pegue as crianças, os jovens, que são o nosso futuro. E ele não gosta nem de criança nem de jovem. E isso já é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos tomar cuidado, porque os jovens e as crianças podem ser hospedeiros do vírus. E, portanto, nós precisamos ter cuidado também nesse aspecto. Mas os jovens, por exemplo, poderiam estar funcionando, já que eles são menos vulneráveis, como força-tarefa, pequenos grupos nas ruas, para impor a regra da máscara. Pequenos guardinhas municipais. E com isso nós estaríamos o quê? Pagando renda para esses jovens levarem para casa, e esses R$600, que eu considero razoáveis, e são os emergenciais, tinham que ser feitos rápido, eles podem ser complementados porque, Diego, por meios criativos para se oferecer remuneração com trabalho, não sem trabalho. Essa é uma outra ética fundamental que nós temos que preservar durante o coronavírus, que é o fato de você estar em casa não é para você, já disse aqui, a expressão é meio chula, mas vou repetir, coçando o saco. É para que nós melhoremos. Quem pode, estude, quem pode, pegue um livro, não fique só vendo bobagem na televisão o tempo todo, porque todo mundo já sabe que tem que lavar a mão, passar álcool, etc. Não precisa repetir 500 vezes. E vamos estudar, vamos melhorar, vamos trabalhar, né? E vamos oferecer trabalho a quem até não tinha trabalho. Olha só, já soluções aparecendo. Por exemplo, é hora de nós começarmos a pensar em centros de desenvolvimento biológico. No Rio de Janeiro, temos a Fiocruz, temos a UFRJ, você já notou que vou puxar a sardinha para o meu Rio de Janeiro. Apesar de todas as dificuldades dessa sociedade, um Rio de Janeiro maravilhoso, aparece com muitas contribuições na área médica, pessoas de destaque, né? Não obstante, aparecem também técnicos e profissionais, cientistas de outras cidades, outras regiões do Brasil, mas o Rio se destaca. Por que o governador não vai começar a organizar, não pensa num centro biológico aqui no Rio de Janeiro? Porque são essas coisas, esses pontos futuros de sonho que pode se transformar em realidade, é disso que vive a humanidade, de sonhar da solução, mas ela tem que ter praticidade. Né? E desenvolver pelo BNDES jovens empresários que querem desenvolver novos respiradores. Tenho certeza que deve ter uns 15 ou 20 aí com projetos mais ou menos no gatilho. Onde é que está o meu BNDES? Onde é que estão esses técnicos que deviam estar já... O BNDES devia estar fumegando lá de tanto trabalho.
para entregar recursos para os micro, pequenos e médios através de um cartão BNDES direto, entendeu? Se eu tivesse lá, o prédio ia estar balançando de tanto trabalhar, entendeu? A propósito disso, professor, rapidamente, gostou do pacote de mais de R$500 bilhão do governo aí para os próximos meses? Não gostei e proponho a você depois, se você puser no seu site a nossa modesta contribuição, o programa de retomada, a gente mostra que é preciso fazer até mais, não como recursos fiscais gastos como desembolso final. E aí é preciso fazer uma separação muito grave e séria. O recurso que o governo mais pode utilizar é de imensos fundos ociosos de que dispõe, vou citar, o Banco Central, através dos recolhimentos compulsórios, o BNDES, através de recursos que ele tem em caixa, porque é uma grande organização, muito bem gerenciada há muitos anos, diferentemente dessa palhaçada que se diz a respeito do banco, e, portanto, o banco tem, sim, recursos fantásticos que podem ser colocados para funcionar, não é? O próprio Banco do Brasil e a Caixa Econômica, não é? Você tem os recursos das reservas internacionais, obviamente não todas as reservas, 10% que sejam das reservas já seriam mais de 100 bilhões de reais. Não é? E estou citando apenas números por alto para mostrar que não se precisa gastar recursos tributários no momento em que nós temos que fazer justamente uma moratória tributária. Nós tínhamos que estar economizando recursos do contribuinte de origem fiscal, economizando quer dizer gastando sim, mas gastando da forma mais prudente possível e, ao mesmo tempo, gastando à vontade, porque são recursos que retornam esses outros fundos ociosos que nós temos à disposição. São fundos que vão e voltam. São fundos que vão financiar um pequeno empreendimento com R$10 mil, com R$5 mil, e no tempo serão pagos de volta. Portanto, o custo disso é basicamente o custo de uma taxa de juros subsidiada, é um custo de encaixe fiscal muito mais fácil. Portanto, quando o governo diz que vai distribuir dinheiro, eu acho que ele faz bem, sim, porque é de dinheiro que as pessoas pensam, precisam, mas de uma forma muito rápida, mais rápida do que essa que exige que, por exemplo, o CPF esteja atualizado. Eu nunca vi um negócio disso, parece até piada. Numa hora dessa, o sujeito verificar se o sujeito esteve ou não regular no seu título eleitoral e que isso torna o CPF irregular. Já foi afastada esse óbito, essa barreira, mas chegou a ser objeto de ridículo. Portanto, o governo, a meu ver, está abrindo demais o caixa para emergências de recursos de ordem fiscal que não voltam, que vão aumentar muito o endividamento, não está chamando os estados para fazer uma repactuação geral das suas dívidas, aproveitando para fazer uma conversa séria com todos os governadores, definitiva, para poder modernizar a sua relação e fazer essa repactuação das dívidas. Está simplesmente tentando evitar passar dinheiro para os governadores, quando os governadores precisam sim desse dinheiro, os municípios precisam sim, mas eles precisam também mostrar que eles são capazes de fazer economias fiscais. E, finalmente, passa um recado que é o mais importante. Você já viu, Diego e César, o governo falar em também fazer uma redução momentânea de pagamentos de rubricas de todo mundo que está em casa, a começar do salário do próprio presidente da República, do governador de Estado? Eu não vi isso. E, no entanto, o setor privado todo está fazendo cortes. Então, é possível fazer um corte no setor público? Sim, que não é um corte na carne, é um corte na gordura, é um corte momentâneo, é um corte de solidariedade, de colaboração, a partir de altos valores de remuneração
preservando os valores mínimos, não tem a menor dúvida, preservando as atividades essenciais e, digo mais, dando adicionais de periculosidade, além desse negócio de bater palma, que eu acho maravilhoso, valorizar, já cumprimentei os agentes de saúde, mas não custava nada a gente botar lá uns 10% a 20% a mais no salário dos médicos, dos enfermeiros, adicional de periculosidade. O sujeito foi para a guerra, ele tem que ganhar um adicional. E os outros que façam sacrifícios, já que estão em casa. Então, veja só que isso é governar. É isso que é governar. E nós não estamos vendo nada disso. Uhum. Desculpe, eu acho que olha aqui, ó. me estendi demais, só para mostrar a vastidão dos assuntos que precisam ser tocados por um governante. Claro, professor Paulo Rabelo de Castro, economista da Escola de Chicago, foi presidente do IBGE, do BNDES, está lá no Rio de Janeiro conversando conosco agora. Em meu nome, do César Cidade Dias e da Band, muito obrigado, professor, por nos atender. Sempre uma enorme satisfação lhe ouvir. Um privilégio estar hoje de manhã compartilhando um pouco a voz da Band para o Brasil inteiro, e com você, César, e com você, Diego, uma satisfação muito grande conversar com inteligências como as de vocês. Muito obrigado, professor. Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço, professor. Boa semana. Abraço e que Deus proteja todos nós. Um abraço. Amém.